exaltado o nome do Senhor. Amém? Amém. Ele escreveu a Timóteo dizendo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Amados, a tarefa de estar aqui, a tarefa de ser um obreiro, de ser alguém chamado por Deus, não é nada fácil. Mas saiba que em todos os momentos da sua vida o Espírito Santo irá te guiar, te orientar, te ensinar o que você deve ministrar a este povo. Eu queria deixar outro versículo para sua meditação antes de ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Amados, a palavra no livro do profeta Neemias, eu quero ser breve, porque o Senhor já falou muito neste lugar, falou através dos louvores. Eu creio que você já está com o seu coração saciado na presença de Deus, mas Deus ainda tem mais um pouquinho para a sua vida. A palavra nos fala que Neemias era copeiro do rei, se não me falha a memória. Porém, para resumir, ele ficou sabendo que a sua cidade natal havia sido destruída. Ele ficou demasiadamente triste. Ele se apresentou ao rei de uma forma diferente, a qual ele não estava acostumado a se apresentar. O rei então percebeu a sua tristeza e lhe perguntou o que estava acontecendo, o que incomodava o seu coração. A palavra nos conta então que Neemias contou ao rei o que havia acontecido e pediu permissão para que pudesse ir reconstruir a cidade, reconstruir os muros da cidade. A palavra do Senhor nos diz que ele foi, com ordem do rei, com o mandado do rei, foi reconstruir a sua cidade que havia sido destruída. Porém, a Bíblia diz que levantou alguns homens contra ele, chamados Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, tentando impedir o trabalhar de Deus através da vida de Neemias. Porém, Neemias havia sido chamado e determinado por Deus para fazer essa grande obra. O que a palavra nos conta nesse versículo que nós lemos é que quando ele estava terminando os muros, a ponto de colocar as portas, Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, o chamou e disse: vem comigo, porque nós temos uma mensagem para ti. Neemias, olhando para aquele mensageiro, disse assim: eu não posso ir, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. E o que eu acho interessante é que a palavra de Deus diz que ele edificou o muro e já não havia nenhuma brecha. Ele levantou o muro e já não havia nenhuma brecha. Amados, eu disse no começo que nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Mas na minha e na sua vida não pode haver brecha para que o inimigo possa tentar impedir a obra de Deus. Porque eu e você, como servos e servas do Senhor, fomos chamados na condição de Neemias nesses últimos tempos. Porque o Senhor nos chamou para levantar muros. Não literalmente, mas levar o Evangelho de Jesus. Ir atrás dessas almas que estão perecendo aí fora. Você está aqui porque um dia o Evangelho te alcançou. Você levantou as suas mãos, aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador. Mas essa mensagem não se limita só a mim e a você. Existem vidas aí fora que clamam por essa mensagem, que não conhecem essa mensagem. E você, o que você está fazendo? Glória a Deus. Mas existem alguns que estão na obra, estão fazendo uma grande obra. Mas Deus está te alertando aqui nessa noite. Quando levantar Sambalate, Tobias e Gesem, você vai olhar para ele e falar: ei, não posso parar porque estou fazendo uma grande obra. Eu não posso descer, porque se eu parar, será que a obra vai ser terminada? Não, eu vou até o fim porque eu estou fazendo uma grande obra. Bendito é o nome do Senhor. Querido, a Bíblia Sagrada, ela nos relata várias histórias de homens e mulheres de Deus. Homens como Davi, como Elias, como Eliseu, como profeta. Vários profetas, como o apóstolo Paulo, homens de Deus. Porém, o que eu acho mais interessante, amados obreiros que aqui estão, irmãos que estão aqui nessa noite, que em nenhum momento o Senhor nos esconde os erros e os pecados que os seus servos cometeram. É verdade. Toda a Bíblia Sagrada, ela relata os erros, como por exemplo do rei Davi, que adulterou, assassinou um homem. Mas o Senhor o perdoou. Mas o Senhor nos relata isso. Porém, o que eu acho interessante é que nesses dias, essas mensagens servem de lição para mim e para a sua vida. Mas nos dias em que nós estamos vivendo, infelizmente, as pessoas se aplicam a essa palavra. Ou melhor, se apoiam a ela.
Se eles pecaram, eu também posso pecar. Se eles erraram, eu também posso errar. Amados, ninguém é perfeito. Mas a Bíblia diz que nós devemos seguir a santidade sem a qual ninguém é Senhor. A Bíblia diz: sede santo como o Senhor Deus é santo. A Bíblia diz: ei, lave as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que você possa encontrar. Amados, o Senhor Jesus nos chamou, nos tirou do lamaçal do pecado e disse assim: filho, eu te fiz um vaso novo para que você possa fazer como Elias e tantos outros profetas. Você não está aqui por acaso, você não foi chamado por acaso. Quando Deus olhou para você, talvez o mundo não te observasse mais, talvez as pessoas ao seu redor não acreditavam mais em você, mas Deus olhou e falou: não, ainda tem obra para a vida dele nessa terra. O mundo olhava para você e não te dava valor, mas Deus falava: não, ele é para mim um vaso escolhido. As pessoas olhavam e não acreditavam em você, mas hoje você está aqui porque o Senhor entendeu as mãos. Coração aqui nessa noite. Mas o que eu acho interessante é que todos os homens de Deus, por mais que tivessem os seus erros, os seus pecados, eles tinham o seu coração voltado para a presença de Deus. A Bíblia diz mesmo que o rei Davi, melhor dizendo, era um homem segundo o seu coração. Quando ele pecou e Deus enviou o profeta Natã para que reconhecesse o seu pecado, você lê no Salmo 51 que ele foi e se quebrantou aos pés do Senhor. E o que eu acho mais interessante, Diácono Francisco, que ele não disse assim: Senhor, não permita que eu perca o meu trono, o meu reinado. Não, ele se humilhou, rasgou o seu coração e disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu posso perder tudo nessa vida, mas não retires de mim a tua presença. Não retires de mim aquilo que eu tenho de mais precioso, porque sem a tua presença eu não posso viver, eu não posso me mover, eu não estaria aqui sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo. O Senhor fala ao meu e ao seu coração: filho, eu conheço as suas debilidades, eu conheço as suas falhas, eu sei até onde você vai suportar, mas se você falhar, não vire as costas para mim, porque eu estou disposto a te levantar. Porque até 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor de todas o colocará de pé. Eu não sei como está a sua vida, eu sei da minha. Eu sei das minhas falhas, porque eu estou pregando e não é fácil pregar, porque eu vou falando e o Espírito Santo vai falando comigo: e você tem que melhorar aqui, você tem que mudar isso. Mas a cada dia que nós passamos na presença do Senhor, Ele nos ensina o quanto somos pequenos, limitados e dependentes da sua graça, do Espírito e do teu amor. Mas o que eu acho interessante é que o profeta Neemias não se vendeu, não se rebaixou e não voltou atrás, como acontece nesses últimos dias. Queridos, o Senhor nos chamou para ser diferente. O Senhor nos chamou para fazer algo diferente. Algumas pessoas me perguntam: por que é que você prega? Por que é que você gosta de fazer isso? Eu falei: porque o Senhor me chamou. Aleluia. E eles dizem assim: mas é simples demais só porque o Senhor te chamou. Certa feita um jovem me perguntou e eu falei: não, talvez é para fazer o que muitos não estão fazendo. Porque o Senhor tem um propósito específico com cada um. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu uso homens e mulheres. Mas aquele que se coloca na brecha faz a diferença. É verdade. Aquele que diz: Senhor, eis-me aqui. O Senhor usa, capacita, comissiona e envia. Faz a diferença porque é cheio do Espírito do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. O que eu acho interessante, amados, é que na Bíblia Sagrada o Senhor se apresenta de diversas formas e mostra com muita propriedade e autoridade o seu poder, às vezes o seu amor, às vezes a sua graça. Mas aqui Ele mostrou o cuidado que tinha para com o seu povo. Aqui ele levou o profeta Neemias a ver a necessidade do seu povo. Ele lembrou da terra onde os pais deles foram sepultados. Ele viu que estava tudo destruído e ele colocou no seu coração: não, eu não me conformo com aquela situação, não pode. Eu vou lá. E o que eu acho interessante é que ele ficou triste. Ele já estava no palácio com o rei. Ele servia ao rei. Mas quando ele ficou sabendo que a sua cidade havia sido destruída, o seu coração se amargurou, fechou-se. E ele se apresentou diante do rei com um semblante triste, amargurado.
porque sabia da situação do seu povo.